Os ônibus biarticulados estão cada vez mais sumindo das ruas, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. E a pergunta, será que ainda há espaço para eles nas cidades? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade. E os ônibus biarticulados são aqueles grandes veículos com 3 segmentos e 2 articulações e tem capacidade de transporte entre 230 até 300 passageiros. E com a onda das vendas do modelo superarticulado, que são aqueles veículos com 2 segmentos e uma sanfona, só que o segmento traseiro ele é alongado e com 2 eixos na parte de trás. E com a grande onda na venda dos superarticulados, a impressão que dá é que os biarticulados têm tido cada vez menos espaços. E fica a pergunta, será que a indústria ainda olha para o biarticulado? Ou será que os veículos menores, com mais eficiência, ou pelo menos mais mobilidade nas cidades, deve ocupar esse espaço do biarticulado? Fica a pergunta. A gente volta um pouco na história e olha lá para o final da década de 40, quando a empresa Scania e a Vabis, em 1947, na Suécia, já planejava a introdução de ônibus com mais de 2 segmentos. E é importante a gente separar esses 2 conceitos do que é segmento e do que é sanfona. Muita gente confunde o ônibus articulado com biarticulado porque acha que o bi vem dos 2 segmentos, dos 2 ônibus acoplados. Mas o bi vem de 2 sanfonas e o articulado é apenas uma sanfona. Esse conceito pode parecer meio idiota para quem acompanha o segmento e as notícias de transporte coletivo, mas eu vejo muita gente errar em chamar os articulados de biarticulados porque acha que o bi vem de 2 ônibus, inclusive repórteres, inclusive jornalistas na TV. Eu vejo com frequência cometendo esse erro. Então, no final da década de 40, a Scania tinha a intenção de produzir veículos com mais de 2 segmentos, seriam 3 segmentos, só que o modelo só seria apresentado em Hannover, na Alemanha, em 1981. E a gente pula essa história já para o começo da década de 90, quando a empresa Volvo, que se tornaria líder mundial na fabricação dos biarticulados, passou a produzir os ônibus com 2 sanfonas. E a Volvo seria consolidada como líder mundial na introdução dos motores na parte lateral, entre o primeiro e o segundo eixo. Então passou a produzir vários chassis, como por exemplo o B58E, o B10EMA, o B12MTX e o B340M. Em 2003, a Volvo lança o primeiro ônibus biarticulado com montagem de seu motor na parte lateral, permitindo que o veículo teria piso baixo em toda a sua extensão. A Volvo também produziu o modelo conhecido como Martão. Era um ônibus biarticulado que foi introduzido durante a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, tinha 27 metros de comprimento e o curioso era que esse ônibus era que o local onde ficava o motorista e a direção era localizado na parte frontal, óbvio, só que no meio do ônibus e não à esquerda. E a Volvo produziu esses tipos de ônibus biarticulados para a Europa, para países da América do Sul e Central. Claro que os 2 mercados maiores consumidores dos biarticulados foram São Paulo e Curitiba com seu sistema de BRT. E a gente destaca nesse vídeo a segunda empresa em número de vendas e participação no mercado, que é a belga Van Hool, que desde 1983 produz ônibus biarticulados com piso baixo. E o modelo mais vendido da Van Hool é o AGG 300, que possui mecânica semelhante a um produto da Volvo. Importante dizer que a Van Hool também produz o seu modelo X-City 24, o nome é bem difícil.
E este modelo ele é destinado para ônibus biarticulados nas versões híbridas, convencionais e trólebus. Sim, a Europa possui trólebus biarticulados com este modelo da Van Hool. O X-City 24 passou a ser produzido a partir de 2012 e possui uma aparência próxima a um veículo leve sob pneus VLP, que é, digamos, o primo do VLT, só que sobre pneus. E outras empresas seguiram a tendência nas últimas décadas na produção de ônibus biarticulados, entre elas a Neoplan, a VDL e a Hess. E por falar nessa última empresa suíça, a Hess, ela produz também ônibus biarticulados e também possui na sua carteira aí de produtos, na sua gama de produtos oferecidas aos operadores, trólebus biarticulados. Eles foram produzidos a partir de 2000 no modelo Swiss Trolley, que posteriormente foi apelidado como Light Tram. Esse termo Tram ele é usado para os veículos leves sob trilhos na Europa. E em 2011 a empresa Hess lança o biarticulado híbrido, chamado de Light Tram Hybrid com piso baixo total. E por falar em e-bus, os ônibus elétricos, até a chinesa BYD tem o seu produto biarticulado, o K12A. Com 27 metros de comprimento. E falando nessas duas últimas empresas, a Hess e a BYD, mostra que o mercado de ônibus elétricos emergente em expansão no mundo todo tem um olhar reservado para este tipo de veículo, o biarticulado. O que mostra que as empresas em sua carteira de produtos ainda consideram o biarticulado como uma opção viável nas vendas. E a gente chega na parte dessa história dos ônibus com acima de 30 metros de comprimento. E são duas empresas que produzem esses grandalhões. O Autotran Esta Grand é um ônibus produzido na Europa por empresas regionais, entre elas a MAN. E ele é considerado o maior ônibus de passageiro do mundo. Ele conta com 30,7 metros de comprimento e tem capacidade de transportar até 256 passageiros. Já a Volvo lançou em 2016 o Grand Arctic 300, um biarticulado com 30 metros de comprimento, um pouquinho menor que esse modelo europeu, só que ele possui maior capacidade de transporte e pode carregar até 300 passageiros. E essa última informação mostra também que as empresas produtoras ainda consideram o biarticulado como uma opção nas vendas. Isso mostra que o biarticulado ele não está fadado à extinção com a introdução de novos veículos menores e mais eficientes do ponto de vista da mobilidade. E a nível de curiosidade, esses dois ônibus, pelo menos o da Volvo, possui capacidade de transportar até 300 passageiros. E é claro que uma ou duas articulações devem sempre ter a manutenção em dia para os passageiros não se depararem em situações como esta. E como eu sei que muita gente que acompanha aqui o Via Trolebus gosta do segmento ferroviário, sempre vem a inevitável comparação entre veículos leves sob trilhos, o VLT, e os BRTs, sobre a capacidade de transporte dessas duas tecnologias. Os VLTs possuem capacidades para transportar mais passageiros que os ônibus biarticulados, se a gente considerar a unidade do veículo. Por exemplo, o Grande Arctic 300 da Volvo possui a capacidade de 300 passageiros. O VLT da Baixada Santista possui capacidade para 400 passageiros e um VLT de Budapeste, que é o maior VLT do mundo, a sua capacidade chega próxima aos 600 passageiros por veículo. Só que isso não significa necessariamente que uma linha de VLT possa transportar mais que uma linha de BRT. A gente lembra que uma linha de BRT considerada ouro, como por exemplo alguns
existentes em Bogotá, na Colômbia, possuem pontos de ultrapassagem. Então você pode ter, em um sentido, linhas expressas e linhas paradouras, e isso dá uma vantagem para o VLT. Ao passo que, na grande maioria, linhas de VLTs, cada sentido possui apenas uma via. Mas essas comparações e essas capacidades de VLTs, a gente deve tratar isso em um vídeo futuro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre essas curiosidades dos ônibus biarticulados. E é isso. Se você tem alguma curiosidade bacana para contar dos biarticulados, fica o convite para você participar da nossa sessão de comentários. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!